Bom, tá gravando, então fala aí pessoal, boa noite. Essa é mais uma análise de artigo com o Caio. Meu nome é Gabriel, eu sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica e o Caio é estudante de nutrição pela Unirio. Eu sou graduado em nutrição pela Unirio também. E a gente vai analisar um artigo bem interessante, já um pouco mais clássico, né? Do Label, Rudolf Label, que foi o cara que descobriu a leptina, né? Segundo o Caio, até que me deu essa informação. E o Michael Rosenbaum, que é um cara que estuda muito sobre termogênese adaptativa, que é o tema desse artigo. Então, gostaria de passar a palavra para você, Caio, para você dar uma introduzida no artigo e a gente vai fazer a análise dele. E é bem bacana porque tem bastante, para mim pelo menos, né? Tem bastante estatística, eu inclusive reanalisei uns dados aqui e vai ficar uma coisa bastante rica. Então vai lá, Caio, tá contigo. Fala aí, galera, de novo aqui, falando dessa vez um pouco sobre termogênese adaptativa, que é um tema que eu pessoalmente gosto bastante. O Gabriel, vou só te pedir para compartilhar a tela com o artigo. Ai, ai. Pequeno detalhe, né? É isso. Erros técnicos. Mas então, Tá falando basicamente compartilhado. do artigo, a ideia principal desse artigo era avaliar se você de fato tinha uma termogênese adaptativa, né? Vamos primeiro explicar, né, o que seria isso. Quando você tem uma perda de peso, né, é normal que tanto o gasto energético basal quanto o gasto energético com atividade física ele diminua justamente porque você perde peso. Porém, quando a gente fala de termogênese adaptativa, seria uma redução do gasto energético maior do que o previsto pelos componentes da massa corporal, que seria massa livre de gordura e massa gorda, né? A gordura. Então, a gente tem até uma certa divergência, né, entre alguns autores. A maior parte deles considera a termogênese adaptativa como apenas essa diferença em relação ao gasto energético basal. Ou seja, quando a redução do gasto energético basal é maior do que o que seria previsto com base nas mudanças de massa magra e massa gorda. Porém, o que esse estudo ele trouxe mais num conceito ampliado, né? Ele avaliou a termogênese adaptativa tanto em relação ao componente de taxa metabólica basal, mas também ele incluiu nesse componente o gasto energético sem ser relacionado com atividade de exercício físico, né? O NEAT, que na verdade ele não falou do NEAT, ele simplesmente deixou gasto energético gasto energético não relacionado ao metabolismo basal, que é o NREE, e ele separou em dois componentes, o gasto energético basal e o gasto energético não basal, que é o NREE. E esse gasto energético, ele basicamente, para calcular ele, como vocês podem ver, você subtrai o gasto energético total pelo gasto energético basal mais o efeito térmico do alimento, que é esse TEF. Então, basicamente, explicando isso, o objetivo do estudo foi avaliar se, após determinadas perdas de peso, você realmente tinha esse processo de termogênese adaptativa. O que eles fizeram foi, eles utilizaram três tipos de pessoa. É, uma pessoa que não tinha perdido peso, que tinha o peso estabilizado, uma pessoa que perdeu peso recentemente, há 5 ou 8 semanas, e uma pessoa que perdeu peso há mais de um ano. Eles utilizaram essas três pessoas. Essas três pessoas constituíam um trio. E esse trio, como vocês podem ver, ele era mais ou menos equiparado pela massa corporal, tanto a massa livre de gordura quanto a massa gorda. E ele acabou contabilizando, se eu não me engano, 8 trios, certo? Sete Foram trios. 7 trios, mais ou menos segundo esse padrão que eu falei.
uma das pessoas que não tinha perdido peso, uma que perdeu peso recentemente e uma que perdeu peso e manteve durante mais de um ano. E ele queria ver se essas pessoas que mantinham peso durante muito tempo, elas de fato tinham uma termogênese adaptativa. Como que eles fizeram o desenho desse estudo? Eles, primeiramente, eles recrutaram participantes de diferentes pesos, como vocês podem ver, e eles admitiram eles para uma clínica, né? Uma clínica, ou seja, foi um ambiente controlado, mas é interessante que esse ambiente controlado ele não era que nem uma calorimetria direta que a gente vê nos estudos do Kevin Hall. Os participantes eles tinham um certo gasto energético em repouso, tanto que vocês vão ver um gasto energético com atividade física, tanto que vocês vão ver que esse foi até um fator que variou nos resultados do estudo. Mas enfim, basicamente os caras eles ficavam nessa clínica e eles avaliaram o gasto energético em repouso pela calorimetria indireta e eles também quantificaram o efeito térmico do alimento com base na calorimetria indireta após a refeição de um alimento. Então eles utilizaram tanto essa mensuração quanto também o quociente respiratório para determinar o efeito térmico do alimento. E para calcular o gasto energético total, eles fizeram um método bem interessante. Eles deram um suplemento, né? Basicamente, eles deram uma dieta líquida para os participantes durante um determinado período de tempo e eles verificavam quanto tempo demorava para eles estabilizarem o peso. Então, por exemplo, se os caras dão 2.000 calorias líquidas para os participantes, né, com uma quantidade de macronutrientes padronizada, e eles mantêm o peso, eles sabem que 2.000 calorias é a quantidade energética, o gasto total deles, porque é o gasto total, não, perdão, é a necessidade energética deles para manter o peso. Então, com base nisso, que eles conseguiram estimar o gasto energético total. Porque vamos deixar mais claro: se eles consomem 2.000 calorias e eles não estão perdendo peso, é porque eles estão gastando 2.000 calorias também. Então, foi mais ou menos esse o método que eles utilizaram. E para avaliar a composição corporal, eles utilizaram a pesagem hidrostática, que acaba que não é um método muito bom, muito preciso, né? Hoje em dia já se sabe que não é o padrão ouro, porque é um método que se baseia apenas na diferença entre densidades e ele só determina dois compartimentos: tudo que é massa gorda e tudo que é massa livre de gordura. Ele acaba não diferenciando tecidos específicos, ele não diferencia tecido ósseo da massa livre de gordura. Então, não é um método tão bom assim para ser utilizado. E agora já entrando um pouco na parte da termogênese adaptativa, eles basicamente mensuraram isso a partir de uma equação de regressão que eles fizeram com base em um estudo prévio com 83 participantes. Ou seja, eles validaram uma equação de regressão que iria dar a informação do gasto energético total previsto dos participantes. Como vocês podem ver nessa tabela, o que eles fizeram? Eles aplicaram essa equação de regressão nos participantes e verificaram se o gasto energético em repouso que eles mediram era maior ou menor do que o previsto. E com base nisso, eles conseguiam determinar a termogênese adaptativa. Então, o que eles fizeram foi comparar essa termogênese adaptativa, que vocês podem ver aí pelo valor de resíduo. Essa diferença, né, a termogênese adaptativa, ela é representada pelo resíduo, como vocês podem ver. E eles compararam, por exemplo, a pessoa que não perdeu peso, que manteve o peso estabilizado, com a pessoa que perdeu peso recentemente, com a pessoa que perdeu peso há mais de um ano. E basicamente eles observaram que você tinha uma maior termogênese adaptativa nas pessoas que perderam peso durante muito tempo, perderam peso há muito tempo atrás e estão meio que mantendo esse set point há muito tempo. Foi basicamente esse o principal desfecho do estudo. A conclusão aqui, né? Ele fala aqui: total energy expenditure e non-resting energy expenditure, e, né, em uma menor quantidade a resting energy expenditure,
foram significativamente menores no grupo Weight Loss Sustained e no grupo Weight Loss Recent, comparado com o Weight Loss Initial, né? Que o Weight Loss Initial, na verdade, são aqueles 83 indivíduos que são utilizados para fazer a equação de regressão, conforme o Caio bem explicou. Só para complementar um pouco o que o Caio falou, no caso, a gente tem aqui que o grupo Weight Loss Sustained, tá? É o grupo que ele manteve o peso estável, ele tinha o peso estável há mais do que um ano, depois de ter passado por uma perda de maior ou igual a 10%, tá? Do peso corporal do indivíduo. Só que essa perda já estava estável por mais do que um ano. Um ano ou mais do que um ano. Esse grupo aqui, o WT Initial, tá? São pessoas que estão há 6 meses ou mais com o peso estável. Então, são pessoas que estão mantendo o seu peso estável ao longo do tempo. Esse grupo aqui, o Weight Loss Recent, ele é o grupo que a gente tem uma perda de peso maior ou igual a 10%, igual no Weight Loss Sustained, só que isso ocorreu de forma mais aguda. Isso ocorreu num período de semanas. Eles tinham essa perda de peso de maior ou igual a 10%, tinha ocorrido no período de 3 ou mais semanas. Então a gente tem, por isso que o nome do grupo é Weight Loss Recent, né? Porque são caras que perderam peso há não tanto tempo atrás. Weight Loss Sustained, que são os caras que perderam peso, mas sustentaram, né, o peso durante um período de igual ou mais de um ano. E o Weight Loss Initial, que é a galera que está mantendo o peso estável por um período de maior ou igual a 6 meses. Tá? Então, entender esses 3 grupos do estudo, que a gente vai repetir aqui mais do que uma vez, porque você falar a terminologia talvez não fique tão claro, a gente entender isso é bastante importante. Complementando também o que o Caio falou, e só para lembrar e resumir também o que ele falou, os desfechos desse estudo, na verdade, é comparar. Eles pegam 83 indivíduos, tá? Para esses 3 desfechos, Total Energy Expenditure, que é o gasto energético total, que ele é estimado por essa formulazinha aqui. Na verdade, é o NRE, que é estimado pela fórmula, né? Ele tem esses 3 desfechos, que são os desfechos principais do estudo. NRE, que é o gasto energético que não é no repouso, né? Que não ocorre no repouso. O gasto energético que ocorre no repouso, que é o Resting Energy Expenditure, né? E o gasto energético total. Então, esses 3 os desfechos principais do estudo. E a gente tem também a termogênese do alimento, mas isso aqui eles deixam como mais secundário. Então, para esses 3 desfechos, tá? Para esses 3 desfechos, esses 3 aqui que eu acabei de citar, ele pega 73 indivíduos, tá? Então, ele vai pegar... Imagina que ele tem aqui um banco de dados aqui com 73 indivíduos, tá? Ele tem o peso, a massa livre de gordura, a massa magra, e ele vai estimar cada um dos desfechos e vai ter a idade para cada indivíduo. Então, esse aqui, o indivíduo 1, ele tem 65,7 de peso, 43,3 de massa magra, 22,4 de massa gorda, tá? 2.200 é a taxa metabólica total dele, sendo que 1.297 é a taxa metabólica de repouso e 793 é a taxa metabólica não relacionada ao repouso, né? Então, quando os caras estão ativos. E ele tem 20 anos. Então, cada linhazinha aqui, eles tinham um banco de dados assim. Só que imagina isso repetindo até o número, mais ou menos, até o número 83, tá? Eles tinham 83 indivíduos. E aí, com esses dados, é possível você chegar aqui e fazer, por exemplo, você bota isso aqui dentro de um software, tá? Eu fiz só com 7 indivíduos do estudo.
mas você bota isso daqui dentro de um software e bota aqui o TEE, tá? Como desfecho, por exemplo, e bota aqui o objetivo dessa equação de regressão que o Caio citou é você predizer, achar os multiplicadores de massa gorda, massa livre de gordura e idade que melhor predizem a variação da taxa metabólica total ou da taxa metabólica de repouso, tá? Ou da taxa metabólica não relacionada ao repouso, né? Que é o Non-Resting Energy Expenditure. Então, eles fizeram, vou voltar aqui ao meu full screen, eles fizeram, nesses 83 indivíduos, eles validaram 3 diferentes equações, cada uma para cada desfecho. Então, tipo a equação de Harris-Benedict, que você tem os multiplicadores lá de sexo, peso e altura para estimar a taxa metabólica do indivíduo, os caras fizeram isso com uma amostra de 83 indivíduos, até uma amostra maior do que a de Harris-Benedict lá que tinha feito, tá? Claro que não é a mesma equação, porque aqui a gente está levando em consideração massa magra e Harris-Benedict não leva em consideração peso de uma forma geral e altura. Então os caras, eles pegam, se não me engano, eles pegam 83 indivíduos, tá? Que não são esses 7 caras aqui que estão dentro do estudo, e estimam uma equação de regressão para predizer, com base nos valores de idade, massa magra, massa livre de gordura e massa magra, os 3 desfechos principais do estudo: a taxa metabólica total, a taxa metabólica de repouso e a taxa metabólica não relacionada ao repouso. Então a gente tem uma equação, olha lá, these regressions equations are. Ó, a gente tem uma equação para TEE, que é menos 9,1 vezes a altura, mais 30,8 vezes massa livre de gordura, mais 10,1 vezes massa magra, mais 891, com um R ao quadrado de 0,84, que na verdade está dizendo que o R ao quadrado aqui, ele está dizendo que a massa magra, a massa livre de gordura e a idade, eles explicam 84% da variação da taxa metabólica total. Então a gente tem um R ao quadrado interessante aqui. Então são equações que são matematicamente interessantes, tá? E aí a gente tem uma outra para Resting Energy Expenditure, que é taxa metabólica de repouso. Vão ser outros multiplicadores, é claro, mas são as mesmas covariáveis: idade, massa livre de gordura e massa muscular. E ele tem uma terceira, também com R ao quadrado interessante, de 0,69, e ele tem uma terceira, que é o terceiro desfecho do estudo, que é a Non-Resting Energy Expenditure, que é a taxa metabólica não relacionada ao repouso. E aí ele vai ter multiplicadores diferentes, só que com as mesmas covariáveis, de novo: idade, massa livre de gordura e massa magra. Tá? Então, o objetivo desse estudo foi, eles validaram essas equações, eles construíram essas equações, e eles compararam os valores, porque cada um dos 7 indivíduos aqui no nosso estudo, eles têm valores de idade, peso, massa livre de gordura e massa gordurosa. Então, com esses dados aqui de cada indivíduo, a gente consegue utilizar essas equações de regressões que foram validadas nos outros 83 indivíduos e calcular fazer realmente, tentar encontrar pela equação valores de taxa metabólica para os 3 desfechos: taxa metabólica de total, de repouso e não relacionada ao repouso, porque cada uma vai ter uma equação diferente. Então eles fizeram isso para cada indivíduo, tá? Levando em consideração, e importante ressaltar que esses caras, esses 83, eles estavam nesse grupo que eles caracterizam como weight loss initial, ou seja, eles tinham um peso estável. Eles validaram a equação deles, eles construíram a equação deles em pessoas que não tinham passado por um período de perda de peso recente, tá? Eram pessoas que estavam mantendo o seu peso a longo prazo. Então, o que ele faz é, em cada indivíduo, em cada trio, tá? Porque aqui a gente tem mulheres com 60 e poucos quilos. Aqui já é um outro trio, que são mulheres com já 80 e pouquinhos quilos.
Aqui a gente já tem um quinto trio, que são homens que já pesam um pouquinho mais. Então, para cada indivíduo, tá? Para cada um desses indivíduos, eles mensuraram a taxa metabólica de forma empírica. E eles compararam com o que eles achavam, de forma empírica que eu digo. Eles mensuraram realmente pela calorimetria, tá? Então, eles tinham os valores de TEE, NREE e REE para cada um desses indivíduos. E eles conseguiram comparar com o que a equação chegaria se fosse desses componentes da termogênese adaptativa, que ele utiliza aqui um conceito mais amplo de termogênese adaptativa, comparar o que a gente chegaria com a equação com o que eles realmente possuem, que é o que é medido pela calorimetria, tá? E aí eles verificam, o grande lance do estudo é comparar isso, é comparar e aí que eles conseguem concluir os resultados. Eles comparam o que foi estimado, o que eles chamam de resíduo, o que foi estimado o que foi estimado pela equação e o que foi verificado empiricamente para aquele indivíduo. Então, para esse cara daqui, esse primeiro trio aqui que tinha uma mulher que tinha passado por uma perda de peso maior ou igual a 10%, só que estava estável, essa perda de peso estava estável há mais de um ano, ela tinha que, medido empiricamente pela calorimetria, ela gastava 1.700 calorias, mas a equação, se a gente aplicasse a equação que eles desenvolveram naqueles outros 83 indivíduos que estavam na classificação Weight Loss Initial, a equação subestima em 447 quilocalorias. Ela subestima menos para essa mulher aqui que está no período Weight Loss Initial, porque o Weight Loss Initial é o mesmo período que estava a população que a equação foi validada. Então, é comum ela subestimar menos. Tá? Em geral, a gente vai ver aqui que a equação vai tender a subestimar menos, realmente, ou superestimar menos, porque a equação ela nunca vai chegar no valor verdadeiro da pessoa. A equação de regressão ela é uma aproximação da realidade. A gente utiliza essas fórmulas de Harris-Benedict, Mifflin, não sei das quantas, para a gente ter mais ou menos uma estimativa de quanto é que o cara vai gastar. E não quer dizer que é a realidade para aquele, a realidade daquele dia, né, a gente só consegue identificar pela calorimetria, tá? Então a gente vai ver que eles vão bater os valores da equação com os valores empíricos encontrados para cada um dos desfechos, para cada um dos indivíduos em cada uma das condições, tá? Weight Loss Sustained, Weight Loss Initial, Weight Loss Recent. E a gente vê que para o Sustained aqui, para esse cara pelo menos, a equação subestimou mais. E ela subestimou menos para Weight Loss Recent, que são os caras que perderam peso de forma mais recente. Eles tiveram uma perda de maior ou igual a 10% no período de 3 semanas ou mais, tá? Então, essa perda de peso não ocorreu de forma não tinha tanto tempo que ela tinha ocorrido. Então, vocês podem ver que isso acontece, isso se repete aqui. Nesse trio aqui, que essas mulheres aqui, elas pesam mais ou menos 65 quilos, esse primeiro trio, mais ou menos, são mulheres que pesam um pouco menos do que o segundo, o terceiro e o sexto trio de mulheres. A gente tem a equação, ela erra mais por causa do resíduo, que é a diferença do que a equação encontrou e o que realmente foi encontrado empiricamente pela calorimetria. A gente vê que ela subestima um pouquinho mais em Sustained e Recent e subestima um pouquinho menos aqui no Weight Loss Initial, tanto para TEE, tanto para REE, quanto para NRE. Por quê? O Weight Loss Initial era justamente a condição em que a equação foi construída, naqueles 83 indivíduos que eles construíram a equação, tá? Então é normal, esses resultados estão completamente plausíveis, o que a gente esperaria. Então os caras, eles constroem uma equação numa população prévia e verificam como que o metabolismo desses indivíduos está em diferentes estágios. Não dá para falar em diferentes estágios porque não foram os mesmos indivíduos, eles não acompanharam os indivíduos ao longo do tempo. Mas
em diferentes condições, vamos dizer assim. Se quem perdeu peso e estava mantendo e manteve esse peso perdido durante mais tempo, a equação tendia a subestimar mais, pelo menos para esse indivíduo aqui. Para outra condição, que foi uma perda de peso mais aguda, e os caras estavam mantendo só durante 3 semanas, a equação ela errava, mas ela subestimava, mas ela subestimava menos. Então foi basicamente isso. Pegar os valores de uma equação previamente construída e comparar com valores empíricos em indivíduos em diferentes condições. E aí que está a beleza do estudo, porque ele consegue ver que, em geral, o metabolismo na galera weight loss sustained e weight loss recent, que é a galera que perdeu peso, mas que manteve weight loss recent, a perda de peso ocorreu de forma mais recente e o sustained ocorreu de forma mais prolongada, só que os caras manteram essa perda de peso, eles têm uma taxa metabólica menor do que a galera do que o estimado pelo weight loss initial, tá? Aí que está todo o lance da termogênese adaptativa e de como que não seria o que a gente não aconteceria o que seria predito pela perda de peso, e sim é algo a mais que está acontecendo ali. Vai lá, Caio. Só queria deixar isso bem claro no estudo. Não, é só para tentar concluir isso. Então, esse resíduo, no caso, ele seria tanto por conta da termogênese adaptativa, quanto possivelmente também por conta de uma imprecisão da equação de regressão. Isso daí seria certo? Sim. Interessante. E uma coisa também que eu até queria saber a tua opinião, que eu nem cheguei a falar antes, mas é que assim, eles utilizaram a mesma equação de regressão para pessoas de 160 quilos, sei lá, 150 quilos, e também para pessoas de 60 quilos. Então não teve uma estratificação que nem a gente vê geralmente com equações preditivas para pessoas com mais ou menos peso. Isso daí você acha que poderia também ser um fator que diminui um pouco a precisão, talvez? Sim. Eu só gostaria de pegar de novo, se ele desse essa informação aqui no artigo, qual era a média de peso dos 83 indivíduos que ele construiu a equação. Se era uma população que variava muito no peso, ou se era uma população que tinha um peso ali mais para 70 e poucos, 80 e poucos, eu não sei se ele fala isso no artigo. Cara, pelo que eu entendi quando eu estava olhando, foi meio que ele usou uma equação de regressão com uma população parecida do estudo. Mas assim, é aquela questão que assim, ele formulou uma equação de regressão com pessoas de diferentes pesos, assim. Sim. Interessante. E uma coisa para complementar que eu mesmo não tinha deixado claro, né, é que essa questão da termogênese adaptativa que eles encontraram, como eu disse, né, eles avaliaram termogênese adaptativa tanto no gasto energético em repouso, quanto no gasto energético total e também no gasto energético não relacionado ao repouso, né, que seria o gasto energético com atividade física, exercício físico e o NEAT, né. E o que eles encontraram, na verdade, é que a termogênese adaptativa ela foi principalmente no gasto energético não relacionado ao repouso, ou seja, provavelmente o componente do NEAT, tanto do NEAT quanto possivelmente de alguma... eles, na verdade, não fizeram exercício físico no estudo, então provavelmente foi mais do NEAT. Aí o NEAT ele vai ser tanto aquele gasto energético com as pessoas de andando, né, na clínica, mas também uma coisa que o artigo menciona é atividade física espontânea. Seria, por exemplo, um gasto energético para você manter a sua postura. Isso seria um gasto energético que você não controla conscientemente, de forma voluntária, na realidade, né? Então, o que o estudo traz é que talvez quando você mantém essa perda de peso durante um longo período, você se torna mais eficiente na produção de energia.
Ou seja, o que significa ser mais eficiente? Significa que você pode oxidar um determinado macronutriente, gerar a produção de ATP e ter um menor dispêndio de calor. Ou seja, você consegue aproveitar mais daquele macronutriente para gerar energia e tem um menor gasto calórico. Ou seja, você se torna uma pessoa que economiza mais energia. Isso seria uma adaptação ligada à sobrevivência. Poxa, os caras perderam uma grande quantidade de peso e estão mantendo esse peso. Então, o corpo ele tenta, de alguma maneira, se adaptar a isso para que o cara não chegue a passar fome ou alguma coisa do tipo no futuro. Então, o que ele faz? Ele reduz essa questão do gasto energético e ele torna o cara mais eficiente. Seria mais ou menos essa a ideia do mecanismo. Você quer falar alguma coisa? Ou... Eu achei aqui no estudo, perfeito suas colocações, eu achei aqui no estudo a característica da população, que ele validou a equação. Indivíduos entre 19 e 45 anos de idade, com peso lá de 34,5 até 110,8 quilos. De fato, tem bastante variação. Bastante variedade, né? Acredito que aqui ele esteja falando para os homens e aqui falando aqui para os... Aqui ele esteja falando, não está tão claro, né? O que eu queria dizer aqui com... O que esse 60,1 ele repete, né? Eu acho que isso aqui é para... isso aqui é Fat Free Mass, 60,1 de Fat Free Mass em média, só que com uma variação de 34,5 a 110,8. Então tinha caras até que eram bem fortes aqui, né? Tipo, caras com 110,8 quilos de massa magra. E uma galera com massa gorda em média de 42,1 e caras bem secos aqui, tipo, com 5,2 quilos só de massa gorda e caras até, tipo, com 112,2 quilos de massa gorda. Então era uma população, assim, bem heterogênea, né? Composta por 42 homens e 41 mulheres. Sim. Mas, de fato, a gente consegue ver que... Porque o lance, as conclusões do estudo, conforme você falou, né, Caio, que a gente estava vendo aqui, que, na verdade, é a total e a não relacionada não relacionada ao repouso, que diminuem de forma significativa no grupo que perdeu peso, sustained, que manteve, e que perdeu peso e manteve de forma recente, comparado com o initial. Isso aqui, eles conseguem ver como, aqui por esses resultados aqui, ó. Eles vão ter uns valores, eles vão ter um valor medido para cada trio de mulheres, né? O primeiro trio, o segundo, para cada trio de indivíduos, perdão, porque são 5 trios são mulheres, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 trios são mulheres e 2 trios são homens, o trio 4 e o trio 5. Eles vão ter para cada trio, que são 3 indivíduos, em diferentes estágios. Um indivíduo em cada trio vai estar no weight loss sustained, no weight loss initial e no weight loss recent. E aí eles medem a quilocaloria, né, de forma empírica mesmo, pelo calorímetro, e comparam com o que seria estimado pela regressão, pela equação que eles validaram previamente numa população. Mais ou menos, que eles dizem mais ou menos parecido com o estudo. E aí dá para a gente ver aqui mais ou menos que também pelo fato do metabolismo ser maior, né, para tipo, as mulheres que pesam mais, porque aqui a gente tem meio que, se eu conseguisse fazer uma setinha aqui para baixo, quanto mais desce o trio, maior é o peso da galera, tá? O trio 7, por exemplo, são mulheres que pesam entre mais do que 150 quilos, por exemplo, 150 quilos ou mais. E o trio 6 são mulheres que pesam entre 150 quilos, 140. O trio 5 são homens que pesam, tipo, 75 quilos. Perdão, entre 95 e 100 quilos. Então, a gente tem uma questão de decréscimo aqui em cada trio. O trio 1, ele é o que pesa menos, e o trio 7 é a galera que pesa mais. E na galera que pesa mais, você tem mais discrepância em relação aos valores
quantificado pelo resíduo, né? O que a equação chega e o que realmente o cara tem de cada um dos componentes da termogênese, que é o total, o resting e o non-resting. Você vê aqui que a equação tem bastante dificuldade, por exemplo, lá, numa ordem de magnitude aqui, ó, de 600 e pouco, ela erra para esse cara daqui, então a equação, ele não está encontrando 851 de non-resting energy expenditure, ele acha 851 menos 653. Esse cara aqui, ele não acha, a equação não encontra 2.195 para essa mulher aqui, de resting energy, de termogênese de repouso. Ela acha 2.195 menos 191. E principalmente, né, para total, você vê que a subestimação, perdão, é muito grande. A equação aqui acharia tipo 2.400 e pouco. E o que o cara realmente tem de total energy expenditure, né, de termogênese, enfim, de termogênese total, né, de 24 horas, é de 3.200. Então a gente tem uma subestimação maior em caras que pesam mais. Também porque, enfim, a gente vai aumentando como você tinha falado, né, cara, como você tinha comentado, a gente vai aumentando a magnitude das coisas, né? Aqui a gente está na escala de 1.000 e pouco, aqui a gente já está na escala de 3.000. Então é normal. A gente teria que ver, por exemplo, em porcentagem, talvez, para ver se de forma relativa, né? Para ver se realmente essa subestimação está ocorrendo de forma maior em caras que pesam mais, comparando, né, os resíduos. Que é comparando a equação com o que foi evidentemente quantificado pelo calorímetro. E como que eles chegam na conclusão do estudo? Isso que é bastante interessante. Eles comparam aqui, ó, essa aqui é a tabelinha mágica, são as estatísticas mágicas do estudo, para eles fazerem as conclusões. Eles veem aqui que é lá, o weight loss sustained, aqui, eles pegam, primeiro, a gente tem os 7 trios, e ele vai pegar para weight loss sustained, weight loss initial e weight loss recent, ele vai pegar a média dos indivíduos em cada uma das condições. Então, se eu pegar uma calculadora aqui, por exemplo, e mostrar para vocês, eu vou conseguir chegar nesse valor de 2.871, que é a média aqui, tá? Do weight loss initial. Se eu pegar aqui e somar rapidinho, 2.200 mais 2.450, tá? Então, pegando todo mundo que está na condição em cada trio no weight loss initial, mais 2.100, mais 2.700, mais 3.450, mais 3.600, mais 3.600, porque o último cara também tem 3.600. Se eu pegar isso aqui, esse valor de 20.100 dividir por 7, eu chego em 2.871, tá? Então, eles fazem uma média, que eles chamam aqui de overall values, né, valores overall, uma média de todo mundo dos trios que estavam na condição WT initial, de todo mundo que estava no W loss sustained e todo mundo que estava no weight loss recent, tá? Então, como é que eles comparam as médias, então? Eles comparam, por exemplo, eles acham que quem estava no weight loss sustained tem uma média significativamente, P menor do que 0.01 comparado com quem está em weight loss initial, tá? Esses caras daqui, isso aqui é para total energy expenditure, que é enfim, é o gasto energético total. Para o gasto energético de repouso, eles acham que é significativamente diferente de zero, tá? O P é menor do que 0.05 comparado com zero. Eles não acham diferença entre o weight loss initial comparado com sustained e recent, tá? Para a taxa metabólica de repouso, mas para que não é de repouso, a non-resting energy expenditure, eles encontram de novo. É o 3 aqui, tá vendo? O 3 aqui, a média dos resíduos, né,
ela é menor, ela é significativamente menor do que comparado com o WT Initial, do que comparado com 26, por exemplo, tá? Tanto o 298 quanto o 334. Então, aí eles chegam à conclusão de que quem está em período quem perdeu peso e manteve durante um longo período de tempo, que é o weight loss sustained, e quem perdeu peso e manteve de forma mais ou menos recente, que é o weight loss recent, tende a ter uma taxa metabólica menor nos três componentes, né? Taxa metabólica total, gasto energético total, gasto energético de repouso e gasto energético não relacionado ao repouso, que inclui o NEAT, por exemplo, que o Caio falou. Isso. Uma coisa até que a gente estava conversando antes era que, assim, esse método, eu pensando, assim, em qual que seria o desenho de estudo ideal, né? Porque, por mais que a gente utilize essa equação de regressão validada para comparar o gasto energético previsto com o gasto energético medido no estudo, a gente ainda está comparando indivíduos diferentes, né? Então, talvez fosse mais interessante, né? Um desenho de estudo muito mais difícil de fazer, obviamente, mas seria interessante pegar o mesmo indivíduo em diferentes fases. Por exemplo, o cara faria um estudo de coorte, aí o cara ele vai lá no laboratório antes de perder peso, quando ele está com o peso estabilizado, mede o gasto energético em repouso dele e compara com essa equação de regressão. Aí ele volta lá 8 semanas depois, faz o mesmo procedimento. Aí ele volta lá um ano depois e faz o mesmo procedimento. Só que a dificuldade é que o cara ia ter que manter o peso perdido durante muito tempo. E essa é uma das maiores dificuldades do emagrecimento. Então seria um tipo de um desenho de estudo muito pouco factível, porém que daria uma resposta melhor para a gente em relação a essa pergunta de pesquisa. Eles viram isso, né? Na verdade, eles só fizeram as pessoas perderem peso, porque a gente tem, na verdade, nesse estudo aqui, a gente tem 7 trios, né? Então a gente tem 21 pessoas, 7 vezes 3 dá 21 pessoas, sendo que 7 não perderam peso, porque compõem o Weight Loss Initial, que tem uma média aqui de 2.871 de taxa metabólica, gasto calórico total, tem uma média para os outros desfechos também. E aí sobra somente 14 indivíduos, que na verdade desses 14 indivíduos, 7 só que mantiveram a perda de peso durante um longo período de tempo, que é o Weight Loss Sustained. Por isso que naquela hora que eu fui fazer no Weight Loss Initial, eu somei tudo e dividi por 7, porque na verdade são 7 indivíduos em cada condição. Então eles só precisaram de 7 indivíduos perdendo peso e mantendo esse peso perdido ao longo de bastante tempo, mais do que um ano, que é o Weight Loss Sustained. O Weight Loss Recent, os caras perdem peso e mantêm o peso perdido durante 3 semanas. Então, isso facilita muito o estudo, né? Porque, na verdade, eles têm um número menor de indivíduos que eles precisam ficar acompanhando ali e ver se eles perderam o peso ou não. Eles simplesmente pegam uma equação em 83 indivíduos que têm o peso estável durante bastante tempo, validam ela e comparam vamos dizer assim, isso aqui são, porque a equação de regressão tem isso, ela tenta construir e chegar próximo de uma realidade mais generalizável. Isso aqui são valores interessantes que chegariam em taxa nos 3 desfechos, né, que foram 3 equações diferentes, uma para cada desfecho. Esses valores aqui, dessa equação, conseguem chegar mais ou menos e predizer o valor de taxa de gasto energético, seja um dos 3 componentes, para cada um dos indivíduos aqui dessa população que a gente está estudando. Então, eles meio que fazem uma gambiarra, vamos dizer assim. Eles constroem uma equação e comparam essa equação, levam essa equação como se fosse a verdade, vamos dizer assim, como se fosse uma verdade aceitável, e comparam com 7 trios em 3 condições diferentes no estudo deles. Porque
Isso facilita a factibilidade do estudo, tá? Uma coisa interessante é que essa equação de regressão realmente ela está favorável pela estatística, porque a gente tem aqui valores plausíveis, né? É plausível que esse beta aqui é tipo... aqui são parâmetros gerais da equação de regressão que eles fizeram nos 83 indivíduos. É plausível a gente ver que, tipo assim, quanto menor a idade dos caras, em média, menor também vai ser a taxa metabólica deles, né? O gasto energético, perdão. E a massa magra, ela influencia muito no gasto energético, a gente sabe isso. Então, a gente consegue ver isso claramente nesses dados, que são... A matemática está favorecendo, e ela é plausível. É um modelo que é plausível. E o R ao quadrado, que é uma medida de quanto que essas variáveis, a idade, a massa livre de gordura e a massa, e a fat mass, né, a massa gordurosa, conseguem explicar em conjunto da variação da taxa metabólica total, separadamente da taxa metabólica de repouso e separadamente da taxa metabólica não relacionada ao repouso. E a gente tem aqui valores de R ao quadrado interessantes. Então, aqui, sozinha, a idade, a massa livre de gordura e a massa gordurosa explicam 91% da variação da taxa do gasto energético do gasto energético total. Os três aqui explicam 83%, que é 0,83, 83% da variação da taxa metabólica de repouso e 69% da variação do gasto energético não relacionado ao repouso. Então, a gente tem essa equação realmente, estatisticamente, ela está favorável. Uma grande questão, uma grande limitação, né, Caio, que a gente estava comentando, é que, na verdade, o problema é que não está na estatística. O problema é que não está na estatística e talvez pode não ter sido o melhor desenho de estudo, talvez seria o estudo que era mais factível. E eu acho que eles podem concluir mais ou menos o que eles concluem aqui. Eu acredito que eles podem concluir, sim. Mas tem uma limitação muito grande, que é a questão da pesagem hidrostática, né, Caio? Que eles viram, na verdade, massa livre de gordura e massa gordurosa por pesagem hidrostática. A gente sabe que esse método é menos sensível do que o DEXA, né? Exato, perfeito. Só trazendo alguns dados, assim, só para o pessoal ter uma ideia, esse estudo aí foi de 2008. Desde então, já tem sido estudado bastante sobre essa questão da termogênese adaptativa, inclusive, principalmente por esse grupo de pesquisa, do Leibel e do Rosenbaum, que são os caras que mais publicam sobre isso. E o que se tem é que, por exemplo, teve uma revisão sistemática de 2021 na British Journal, se eu não me engano, e ele começou a avaliar se essa termogênese adaptativa realmente ela existia, né? É importante lembrar que a maior parte dos estudos eles consideram apenas a taxa metabólica basal para falar de termogênese adaptativa. Só que, de qualquer forma, o que o estudo trouxe é que a gente tem uma grande variabilidade nos estudos, justamente por conta dessas variações metodológicas do que eles usam para estimar essa taxa metabólica basal prevista, né? Que nesse caso eles utilizaram a regressão, porém a gente tem alguns estudos que eles utilizam uma equação de regressão não apenas com esses dois componentes de massa livre de gordura e massa gorda. Eles utilizam uma equação com um método que, por exemplo, a ressonância magnética, que já permite a gente quantificar os tecidos de forma muito mais específica. Então, você consegue entender quanto de caloria gasta do fígado, quanto de caloria gasta do músculo, quanto de caloria gasta do pâncreas, por exemplo. Ou seja, não fica só nessa generalização da massa livre de gordura, eles especificam cada tecido. E quando você faz esse método mais específico, a taxa metabólica basal, a gente não vê uma grande termogênese adaptativa. O que esses estudos não trazem muito é em relação a uma coisa que o estudo que a gente está demonstrando falou, que é a questão do gasto energético não relacionado ao repouso.
Isso os outros estudos acabam não comentando tanto. Mas quando a gente fala em taxa metabólica basal ou gasto energético em repouso, que são sinônimos, a gente de fato vê que geralmente essa termogênese adaptativa é pequena e ela varia muito dos métodos utilizados. Uma outra forma que também é utilizada, que é uma forma que assim é muito utilizada, mas é um método extremamente impreciso, que é o que eles fazem? Eles pegam um cara que, sei lá, o cara, eu tava lendo um estudo sobre um lutador recentemente, né, perda de peso rápido e tal, aí o cara perdeu uma quantidade de peso absurda, sei lá, o cara perdeu 10 quilos na semana. Então eles vão lá e depois de perder 10 quilos, eles quantificam o gasto energético dele atual. Aí tá, vamos supor, dá 2.000 calorias o gasto energético atual. E o que eles usam para avaliar o gasto energético previsto? Eles não usam uma equação de regressão validada, eles simplesmente pegam uma dessas equações, tipo de Cunningham, e quantificam com a de Cunningham, e comparam o gasto energético medido com esse gasto energético de Cunningham. Só que a questão é que o gasto energético medido ele é medido com calorimetria indireta. O gasto energético com Cunningham é um método muito mais impreciso. Então, essa diferença não é por conta da termogênese adaptativa, é porque são métodos completamente diferentes. Então, isso é uma coisa interessante para a pessoa ter esse senso crítico quando estiver lendo, que o método que eles usam para quantificar a termogênese adaptativa é extremamente relevante. Até em equações que os caras, eles validam em populações semelhantes, ela vai ter ela sempre nunca vai chegar exatamente no valor do cara, né? Em cada indivíduo. A gente tem aqui que nenhum resíduo dá igual a zero. Nenhum resíduo é, tipo, exatamente o valor que foi encontrado empiricamente pela calorimetria, né? Porque isso é esperado. O modelo, ele é uma aproximação da realidade, o modelo estatístico, o modelo de regressão. Ele é uma aproximação da realidade e não é a realidade em si, tá? O objetivo do modelo não é nem, na verdade, não é nem você chegar exatamente no valor, e sim construir algo que seja generalizável, que foi algo que eles conseguiram construir aqui. Eles conseguiram construir uma equação que mais ou menos chegava ali no valor real, mas que não chegava no valor real exatamente. A gente nunca vai ter, enfim, uma equação tão inteligente que consegue predizer 100% a realidade do indivíduo ali naquele momento, né? É lógico que com a equação sempre vai ser um método mais impreciso do que você ir e de fato medir no indivíduo, lógico, né? Fica bem. Eu tinha mostrado os resultados aqui antes, mas fica bem. Se a gente fosse focar só nesses dois resultados aqui, ó, o Weight Loss Initial, a gente vê que os caras aqui, em média, eles gastam mais caloria do que a galera que gasta em Weight Loss Sustained e Weight Loss Recent, tá? E esse 5zinho aqui quer dizer que é P menor do que 0,05. Enfim, esse grupo aqui é P menor do que 0,05 comparado com esse grupo aqui e comparado com esse grupo aqui. Ou seja, essas diferenças, elas são estatisticamente significativas. Então, esse grupo daqui, ele tem um gasto energético de total maior, na condição de início, que é a galera que não teve perda de peso e só manteve o peso estável, em relação à galera que perde peso, tá? E se a gente for comparar esse outro resultado aqui também, isso aqui é gasto energético não relacionado ao repouso, né? Você vê aqui que a galera, aqui o 6 é P menor do que 0,01, quando comparado o WT Initial com o Weight Loss Sustained e o Weight Loss Recent. Então, a galera que mantém provavelmente, porque o NEAT ele é um componente muito forte aqui, né, desse Non-Resting Energy Expenditure, provavelmente o NEAT aqui, a galera aqui tem um NEAT maior, né, vamos dizer assim, a gente pode talvez fazer essa extrapolação, ele tem um NEAT maior, por exemplo, a galera fica mais batendo o pé, fica
enfim, o NIT é mais ou menos isso, né, Caio? Tipo, a galera fica mais ativa diariamente, de forma inconsciente, vamos dizer assim, né? Então, a galera que não perde peso, ela tem esse NIT, né, que está dentro dessa termogênese não relacionada ao repouso, maior de forma significativa em relação à galera que perdeu peso. Tanto que perdeu peso e manteve esse peso perdido durante um ano ou mais, tanto quanto a galera que perdeu peso de forma mais recente, aí num período de 3 semanas ou mais. É interessante. E assim, eu tinha falado da questão da taxa metabólica basal, mas a gente já sabe em diversos estudos que parece que o NEAT, de fato, é o componente que mais varia, mais variável assim em relação ao gasto energético. Então, na minha visão, é factível que se essa termogênese adaptativa ela fosse realmente muito relevante, teoricamente faz mais sentido que fosse no NEAT mesmo, do que na taxa metabólica basal, Até por que ela dá não para ver variar um pouco tanto. isso, né? Os valores dos resíduos, que são as diferenças. Em Weight Sim, Loss Initial, a gente não vai ter uma diferença tão grande, porque os indivíduos estão na mesma condição. E aqui você vê que os caras estão bem menor, né, para pro que o NEAT estaria dentro, né, que seria a não relacionado ao exercício. Eles estão bem menores aqui no grupo de Recent e Sustained. Aqui tem uma galerinha que já fica mais próxima do outro grupo, né? E aqui tem uma galerinha mais heterogênea, vamos dizer assim. Aqui a galera dá para ver mais ou menos é, nesse gráfico que parece, né, que o baixa mais, né? Isso aqui, cada triângulozinho, cada bolinha, cada quadradinho vai ser um indivíduo de cada trio, né? Vamos dizer assim. e vale lembrar, né, que esse estudo foi numa clínica. Então, o componente do NEAT ele já foi reduzido nesse estudo. Se a gente tivesse um estudo completamente free living, talvez essa variação no NEAT fosse maior ainda. Interessante. Uhum. Interessante. Free living, você quer dizer, se fosse deixar os indivíduos, É, né? cara, então eu acho que assim, Alô? tipo, free living seria as pessoas É. vivendo a sua vida normalmente, né? Aham. Fala, Uhum. tá me escutando? Tô escutando. Você escutou o que eu falei? Ouvi. Sim. Então, é basicamente isso, as pessoas vivendo a vida normalmente. Mas Ele ainda tu tem mais conclui alguma aqui, né, que coisa aí componente a primário acrescentar? que é reduzido é o non-resting energy expenditure, né? Que possivelmente seria o NEAT. Não é isso, Caio? Caio? Não tem. Tá escutando, não? Oi, agora eu voltei a te escutar. Oi? Voltei a te escutar. Não, suave. Então, mas é exatamente isso, porque não tinha um exercício físico no caso nessa intervenção. Exatamente isso. Ele conclui aqui, né, que na verdade é o non-resting, é o gasto energético não relacionado ao repouso, que é o componente primário que reduz o gasto energético. Isso. Então acho que é isso, né? Mais alguma coisa a pontuar desse estudo? Não, tranquilo. Basicamente isso. É basicamente isso, né? A gente demorou um tempo para entender, né, o que o estudo tinha feito, mas é isso Sim, mesmo. Eles validaram uma equação separadamente e aplicaram em 7 trios, né, para ver as diferenças do que a equação predizia do que era encontrado empiricamente. E novamente, né, ressaltando, a equação sempre vai errar menos para os indivíduos que estão na condição WT initial, que eram os caras que estavam, que é a condição da galera que estava lá no que a equação foi validada, tá? Que a equação foi construída.
É lógico, é lógico que isso vai acontecer. Isso acontece de forma repetida aqui nesses dados aqui. Sempre o menor valor do resíduo é sempre é sempre o weight loss initial, porque eram os caras que estavam mais próximos ali da condição da população que a equação foi validada. Então, acho que é isso. Gostaria de complementar mais alguma coisa, Caio? Não, só isso mesmo. Esse teve demonstração prática em software, demonstração do banco de dados, né? Foi bem interessante. Só faltou mostrar o meu desenho da mitocôndria que eu tinha te mostrado em off. É verdade, é verdade. Fica para a próxima. Acho que ficou bem massa, né? Isso que eu tinha falado, né, da questão das proteínas desacopladoras, né? Isso que tem a ver com a questão da eficiência energética. Bem legal. Vou parar de gravar aqui. Então, obrigado, pessoal, quem ficou aí até o final. Eu acho que se despede aí, cara. Dá um tchau aí pra galera. Valeu aí, rapaziada. Obrigado aí por assistir. Obrigado por ter ficado até o final. Eu acho que esse a gente fez uns 30, 40 minutos. Vamos ver quando terminar aqui. Vamos ver quanto é que ficou isso aqui. Valeu.